Igor, eu tenho uma outra pergunta aqui, mais ou menos na esteira dessa primeira que eu te fiz, até porque hoje a gente viu a Nike divulgando os resultados do trimestre e aí diz que a empresa teve problemas na cadeia de produção, escassez de matéria-prima, logística bastante complicada também, e isso fez com que a empresa tivesse um resultado, um crescimento de apenas 1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Isso, inclusive, a gente sabe o ano passado que as coisas estavam até um pouco mais complexas do que esse ano, né? Nesse sentido de escassez de cadeia de produção, de problemas relacionados a essa quarta onda ou terceira onda, esses problemas ainda estão longe de serem resolvidos? Você acha que vão continuar impactando? Você comentou um cenário eleitoral, um cenário mais complexo aqui para o Brasil nesse sentido, mas com tudo isso ainda acaba impactando, pode continuar impactando também, e as empresas, claro, sentindo esse problema, sentindo em seus balanços, sentindo nas suas receitas, sentindo nas suas vendas, esse impacto desses problemas aí, Igor? Olha, eu não acho que só a pandemia, eu acho que 2022 vai ser um ano complexo por diversos fatores. E empresas globais como a Nike, e aí é um ponto interessante, porque grandes empresas mundiais foram listadas nos últimos 2 anos em BDRs no Brasil. A gente vê muito interessante de brasileiros investindo nessas empresas. E o objetivo dos brasileiros, na verdade, é fazer uma diversificação, né? Fugir um pouco do risco Brasil. Agora, o que eu analiso é um risco muito mais divergente. Primeiro, segundo a OMS, pela produção das principais vacinas no planeta, a gente não vai ter um controle efetivo da pandemia até o final do ano que vem. Isso significa uma grande distribuição das vacinas em 2 regiões mais complexas, que é o Sudeste Asiático e principalmente o continente africano. Enquanto a gente não tiver uma melhora nos índices de vacinação nessas 2 regiões, essas disrupções nas cadeias produtivas, essas paralisações de serviços de transporte e logísticos devem continuar. E, obviamente, isso vai impactar profundamente os resultados das companhias que não vão conseguir entregar produtos e serviços ao redor do planeta. Agora, fugindo um pouco da pandemia, há uma situação ainda mais grave e complexa que devemos analisar, que é a situação da Ucrânia. A gente está com aproximadamente 80 mil tropas russas na fronteira, onde existem diversos riscos geopolíticos, uma possível, eu não diria que o que se fala é uma invasão, mas uma possibilidade de golpe de Estado na região, apoiado pelos russos, o que faria um discurso pró-Rússia de invasão, claro, para fazer uma estabilização nacional. Isso iria disruptar totalmente a cadeia da produção de gás. A gente está vendo isso agora mesmo, a Rússia está aumentando os preços de gás para a União Europeia. A gente ia entrar num conflito geopolítico extremamente complexo no centro-oeste da Europa, no centro-leste da Europa, e esse efeito, com certeza, faria com que as tensões regionais impactariam os resultados de empresas e a possibilidade de consumo de produtos de commodities na região da Europa e na região da Ásia. Isso impactaria também uma questão na região, quando a gente fala de Rússia, a gente está falando também de uma aliança econômica militar com a China, que a gente não saberia quais são os impactos que iriam ocorrer nos aliados, mas seria um impacto bastante forte. E como nós sabemos, as empresas europeias, que são muito ligadas ao Brasil, têm uma dependência muito grande de gás e petróleo da região da Rússia, o que impactaria também todos os nossos principais suppliers. Então, quando a gente está falando de riscos geopolíticos e problemas para 2022, eu não estou falando só de eleições, eu estou falando também de uma situação conflituosa naquela região do mundo, e lembrando que a Rússia é outro país que a vacinação está muito baixa. Então, infelizmente, eu não gosto de ser aqui das más notícias, mas o mercado acionário vai ter que ter muita calma no ano que vem, e com essa tendência dos bancos centrais, o Bank of England e o Bank of Japan já sinalizando aumentos das suas taxas de juros básicas, eu não me surpreendo a gente ter uma corrida
para títulos de renda fixa, título privado. Se você fizer uma análise sobre a rentabilidade das empresas japonesas, elas nunca estiveram tão altas, então há uma grande emissão de debêntures nesse caso, empresas entrando para a dívida privada, o que pode ser um impacto muito grande, muito negativo do ponto de vista do mercado acionário mundial, com todo esse tipo de tensão sanitária e política no ponto de vista de commodities. Muito bom, Igor. Prazer falar contigo, Alan aqui falando. Em relação, você trouxe aí 2 riscos que estão na mesa. Um risco sanitário, né, do continente europeu, um outro risco geopolítico com a questão da Ucrânia e ainda tem o risco eleitoral aqui no Brasil. Você acha que dependendo de quem ganha a eleição, a gente pode ter uma guinada mais populista, abandonando o que a gente observa pelo menos desde 2016, né, com a entrada do Temer, quando ele assume, um certo pragmatismo, reforma da Previdência, reforma da trabalhista, uma tentativa de controle das contas públicas, muito embora houve aí um drible no teto de gastos recentemente. Você acha que essa situação política interna, dependendo do cenário, de quem ganhe, pode se alterar, o Igor, ou não? Vai prevalecer um pragmatismo econômico, como foi na eleição mais ou menos de 2003, que o dólar estava 4, e aí na hora que o Lula sentou ali, ele teve que manter o tripé macroeconômico, pelo menos no primeiro mandato, não no segundo. Olha, falando em pragmatismo, eu gosto de dizer que política tem que ser pragmática, independente de onde a gente está vendo, né? As pessoas hoje têm uma ojeriza sobre esquerda e direita, o que eu acho totalmente irracional. Do ponto de vista prático, existe uma questão mais voltada para equidade, o outro para meritocracia, o que uma coisa não exclui a outra. Agora, geralmente, políticos são avaliados pelas capacidades do que eles podem entregar para a população. Então, quando a gente enxerga o primeiro mandato do presidente Lula e ainda parte do segundo mandato, a gente vê superávit primário, a gente vê aumento dos benefícios sociais, a gente vê um crescimento expressivo das reservas internacionais. Então, você vê que foi um pragmatismo e uma política econômica extremamente ortodoxa, apesar do partido ser um partido de esquerda e com, muitas vezes, visões ideológicas bem radicais, e que foi relativamente controlado por partidos de centro, né, naquela época. Agora, a gente teve um desastre econômico total durante o presidente... Perdemos aqui o Igor. Quando ele voltar, a gente... já voltou. Voltamos? Voltamos. Pronto. Igor, pode concluir, por favor. Então, a gente teve um cenário com o ex-presidente Lula bastante ortodoxo, o que foi totalmente diferente, disruptivo, né? Foi quase uma tragédia econômica com a presidente Dilma Rousseff, que foi parcialmente reconstruído a nossa credibilidade com o presidente Temer. Hoje a gente vê uma política econômica que está bastante impactada pela pandemia, né? Existem grandes projetos interessantes, né? A gente viu aí a independência do Banco Central, a parte de infraestrutura, a parte de reformas, mas a efetividade desses projetos para entregar para a população resultados está ainda um pouco aquém. E eu acho que isso está refletindo nas pesquisas. Agora, eu acho que é muito ruim o fato de a gente ter pesquisas mostrando candidatos A, B ou C muito com possibilidade de ganhos no primeiro turno. Porque existe a necessidade fundamental de um aceno para o pragmatismo. Nós não iremos conseguir restabelecer níveis razoáveis de câmbio, nós não vamos conseguir estabelecer a diminuição do nosso risco país se nós não tivermos uma política econômica pragmática e ortodoxa. E quando eu falo isso, eu não estou falando de arroxo em contas públicas. Eu acho que isso foi bem interessante colocado pelo ministro Paulo Guedes durante um certo tempo, de que em momentos excepcionais a gente pode gastar 800 bilhões, 1 trilhão em auxílio emergencial, contanto que a gente faça reformas que sejam necessárias, mostrem que a nossa trajetória no longo prazo é sustentável. Então, historicamente,
no Brasil, o presidente que é eleito é o presidente que consegue congregar o centro, um certo centro democrático que pode pender para a esquerda ou para a direita. Eu acho que isso vai se repetir, independente de qualquer coisa, mas que se não for capaz de demonstrar controle, um novo controle das contas públicas, não vai ter efetividade, né? E isso vai se mostrar, eu gosto de dizer do ponto de vista do mercado financeiro, de imediato. Um nível de taxa de juros como a gente está encontrando hoje significa que as grandes fintechs, né, que são as grandes empresas digitais, de tecnologia, que são principalmente as de empréstimo, que são às vezes as queridinhas, né, dos novos governos para mostrar que o país é tecnológico, é inovador, essas empresas vão sofrer muito a partir de agora. O seu funding vai ficar caríssimo. As empresas que são voltadas para investimentos vão tornar-se cada vez mais difíceis de angariar clientes, porque você vai ter os grandes bancos, mais uma vez, oferecendo CDBs a 200%, 300% do CDI. E isso aí, basicamente, vai engordar os grandes bancos, taxas de juros, cartão de crédito, tarifas. Tudo isso no cenário de alta de taxa de juros favorece os grandes bancos. Então, do meu ponto de vista, a gente vai ver mais concentração bancária, a gente vai ver menos inovação no país. E se a gente não tiver um retorno ao tripé macroeconômico, se a gente não tiver um aceno para os investidores, se a gente não tiver as reformas efetivamente sendo feitas, eu estou falando aqui pelo menos a simplificação de impostos, a reforma da máquina pública, o candidato que não fizer isso, conseguir efetivar isso, não vai ter sossego, vai ser um governo realmente descontrolado, seja ele candidato A ou candidato B.